Continuando, galera, dúvidas? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá então, hein? Seguindo aí a nossa aula. Sociedade colonial, pessoal. Nós temos 1% que é representado pelos chapetones e clero, ou seja, os espanhóis nascidos lá na Europa. Eram do alto governo, da elite da estrutura colonial, tinham os seus privilégios, ok? 13,5% eram dos crioulos, que são os descendentes de espanhóis nascidos na América, ou seja, os americanos de fato. Elite local, grandes proprietários de terras, de minas, certo? E integrantes do cabildo, que eram as câmaras municipais. Abaixo, na maioria, a maior parte dessa população era formada pelos índios e escravos, ok? Que eram índios e negros, tá? Que eram escravizados pelos espanhóis e pelos descendentes de espanhóis. Lembrando, galera, que dentro dessa sociedade colonial, a gente tinha a figura do mestiço, que é trabalhadores livres, que eram filhos de índios e espanhóis, tá? Essa misturinha aí eram os mestiços. Bom, dando continuidade, nós estamos falando do continente americano. O continente americano, ele pode ser dividido em três principais partes, né? América do Norte, América Central e embaixo América do Sul. Hoje nós vamos falar mais sobre a questão da América do Norte, principalmente quem? Os Estados Unidos da América, certo? Vamos lá. América do Norte, Estados Unidos, pessoal. Mais um mapinha aí que eu coloquei para facilitar a compreensão de vocês. Em verde, lá em cima tem o território dos Estados Unidos. Em cima dos Estados Unidos tem o Canadá. E logo do lado do Canadá nós temos o Alasca, que também é território dos Estados Unidos, tá bom? Vamos falar aqui sobre 4 pontos importantes. Quais são eles? A corrida para o oeste, nós podemos chamar de doutrina do destino manifesto. A guerra de secessão. A doutrina Monroe ou Mowry. E o Big Stick, Big Stake, ok? Vamos falar sobre esses 4 pontos aí, galera. Primeiro ponto, sobre a corrida para o oeste, ou também podemos dizer que é a doutrina do destino manifesto. O que foi isso? O que foi isso, professor? O que aconteceu? A marcha para o oeste nos Estados Unidos se caracterizou pela expansão territorial em direção ao Pacífico na segunda metade do século XIX. Então, antes da metade do século XIX, a região de maior influência no território americano era na região leste, onde fica o Oceano Atlântico, essa parte da leste do mapa, ok? A partir do meado do século XIX, vai haver a ocupação do lado oeste, onde está pintado em vermelho, certo? Dúvidas? Percebam que o mapa menorzinho embaixo, a concentração da população, né, as principais regiões eram no lado leste.
A partir do meado do século XIX, vai começar o processo de ocupação do lado oeste, ok? Que está pintado em vermelho. Foi a conquista de territórios que pertenciam aos índios, então toda essa região era ocupada pelos índios, galera. Houve resistência da parte dos índios, porém boa parte das tribos foram dizimadas, exterminadas através da conquista, através da violência, certo? E o que eles buscavam nesse território, o que eles queriam, principalmente matéria-prima e mais mão de obra o que? Escrava, galera. Ou mão de obra barata, certo? Consequências dessa corrida para o oeste, dessa doutrina do destino manifesto. Qual a consequência? Aumento populacional, né? Você vai ter mais povos no seu território, tanto povos que foram conquistados, tanto povos que migraram, vieram de outros países da Europa em busca dessas minas de ouro, em busca de novas terras nos Estados Unidos. Então vai haver um aumento populacional graças a todo esse processo migratório, tá bom? Desenvolvimento econômico, né? Porque vai haver toda essa questão de obter matéria-prima e obter mão de obra barata, então isso vai trazer um bom desenvolvimento econômico. Extermínio da população indígena. Então boa parte dos indígenas vão morrer com esse processo de ocupação, tá? Outro ponto importante, olha aí, que é o aumento das diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. Diferenças em que questões? No modelo econômico e político, praticamente, que isso vai culminar na Guerra de Secessão. Foi uma guerra civil entre os povos americanos. Deu para entender o que foi, o porquê e a consequência? Prosseguindo. Coloquei outra imagem sobre o destino manifesto, que é essa foto, essa pintura. O nome dessa pintura é Progresso Americano, de John Cast, de 1872. Esta figura ilustra um guia para os camponeses que iam para o oeste, né? Então, o Destino Manifesto foi uma expressão cunhada pelo jornalista John Lewis de Sylvan em 1845, quando os americanos estavam ocupando o oeste. A expressão se refere ao fato dos americanos acreditarem que seria sua missão expandir sua civilização e instituições ao longo do território americano. Então não era uma questão simplesmente de exploração, de conquista, não. Era uma missão religiosa de Deus, você conquistar aquela outra parte da América que ainda não tinha sido conquistada, certo? Só tinha lá índio, muito índio. Guerra de Secessão, galera, vou ser bem rápido. Temos a imagem aqui de Abraham Lincoln, que foi o presidente no final dessa guerra, mas vamos aqui devagar. Então, os estados do sul predominavam no cenário político, sendo todos os presidentes partidários do seu projeto. O sul era adepto ao livre cambismo e à escravidão. Peguem a questão da escravidão. E o norte era adepto ao protecionismo e o abolicionismo. Então havia uma questão importante. O sul dominava a política,
desejavam manter a escravidão. O norte, o oeste, que foi conquistado, começou a ganhar força também. E houve essa disputa aí pela hegemonia econômica e financeira dessas duas regiões. O conflito e o norte, o conflito durou 4 anos, o norte venceu e confirmou o fim da escravidão, com o novo presidente Abraham Lincoln. Aproximadamente mais de 600 mil pessoas foram mortas. Então, esse é o resumo da Guerra de Secessão. Uma guerra civil entre os próprios americanos. Uns queriam o fim da escravidão, outros queriam a continuidade, a manutenção da escravidão. Quem queria a escravidão, professor? A galera do sul. Quem queria a libertação dos escravos? A galera do norte. Quem venceu a guerra? A galera do norte. Quem foi eleito como presidente? Abraham Lincoln. Quem libertou os escravos? Princesa Isabel. Não. Princesa Isabel foi no Brasil, tá, galera? Aqui foi Abraham Lincoln, ok? Que governou o país de 1861 até 1865, tá? Ele foi morto, galera. Mataram Abraham Lincoln. Foi assassinado, ok? Após a guerra, galera, acabou a guerra. Os estados do sul criaram organizações racistas, como a Ku Klux Klan, a fim de combater a integração dos afro-americanos à sociedade americana. Então, mesmo após os escravos serem libertos, né, não tiveram vida nada fácil. Havia uma severa discriminação, uma perseguição dessa galera, tá? Vou elaborar uma questão para a gente entender que a escravidão nos Estados Unidos, ela foi um processo que vai durar por muito tempo, né? Hoje em dia a gente olha a TV, vê toda aquela questão que aparece uma hora ou outra de manifestos contra o preconceito, contra o racismo. Isso está muito relacionado a tudo o que estava acontecendo nesse período, tá? Lá nos Estados Unidos, no século XIX. Okay? E isso traz influência até os dias atuais. Doutrina Monroe, ou América para os americanos. O que vinha a ser essa doutrina Monroe? A chamada doutrina Monroe foi anunciada pelo presidente estadunidense James Monroe, presidente de 1817 até 1825. Em sua mensagem ao Congresso no dia 2 de dezembro de 1823. O seu pensamento consistia em 3 pontos. Quais 3 pontos são esses? A não criação de novas colônias nas Américas, ou seja, aqui na América, continente americano, não vamos ser mais colônias dos europeus. Essa era a ideia dele. A não intervenção nos assuntos internos dos países americanos. Não vamos ser colonizados e também não vamos receber nenhuma intervenção dos outros países da Europa no nosso continente, né? Terceiro, segundo a doutrina de Monroe, os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservavam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência da Europa. Ou seja, esse é a questão da doutrina Monroe e América para os americanos, ok? Nada de ser colônia da Europa, nada de receber intervenção da Europa,
Nada de futuramente, por acaso, acontecer de uma potência europeia ocupar o território americano. Então, já aí nós percebemos toda a influência dos Estados Unidos defendendo o território e também querendo, de certa forma, influenciar a América, né? Por isso vai conseguir ganhar tudo que o objetivo eles estavam almejando, que é defender a pátria, a nação e dominar toda a América e logo após conseguir dominar economicamente o mundo, que aconteceu após, lá na frente, após de fato a Segunda Guerra Mundial, tá? Isso é para outra aula. E por último, galera, tem a questão do Big Stick. Nossa, a aula tá 16 minutos. Eita. Vamos lá. Vou colocar no YouTube para facilitar. Big Stick significa porrete em português, tá? Grande porrete em português. A política do Big Stick, o Stike, é uma referência ao estilo do presidente norte-americano Theodore Roosevelt, de 1858 até 1919, de resolver conflitos diplomáticos. Em seu discurso ocorrido em 1901, durante uma feira em Minnesota, o presidente usou um provérbio africano que afirma: com uma fala macia e um grande porrete, você vai longe. Aí ficou marcado esse pensamento, né? Ou seja, fazendo questão do poder militar dos Estados Unidos, né? Esse porrete representa o exército americano. Então você, com uma fala macia, né, desconversada, mas por trás tendo um bom exército, uma boa potência militar, bélica, você vai longe, né? Foi essa maneira encontrada pelo presidente norte-americano de evitar conflito e mostrar o poderio militar, né? Simplesmente assim, numa frase, ele falou: olha, nós vamos evitar conflito, mas também o meu exército é forte, tem um porrete. Se vir para guerra, vai ter guerra. É basicamente essa a ideia. Tá escrito bem aqui embaixo da foto dele, ó. Com fala mansa, com fala macia e um grande porrete você vai longe, dizia Roosevelt. Ok? Theodore Roosevelt. Aí tá a figura dele, segurando o porrete e puxando uma cordinha, os navios de guerra dos Estados Unidos. Ok, pessoal? Exercícios, vamos lá.